Boa tarde, crianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para hoje, continuando como nós estamos fazendo nesses últimos dias, eu vou passar somente uma atividade para vocês de ensino religioso, tá bom? Essa atividade é uma atividade mais tranquila, em que você tem que fazer uma resposta argumentativa ali, escrevendo o que você faria em uma situação onde você deveria ter uma escolha, onde você tomaria uma decisão e essa decisão poderia impactar no seu caminho, né? Nessa atividade, o que a gente quer construir a partir dessa atividade? Eu quero que vocês aprendam, tá bom, gente, que a nossa vida ela é feita de escolhas, tá bom? E essas escolhas, elas vão impactar lá na frente do nosso futuro em acontecimentos que vão ser relevantes ou não. Isso vai depender muito da situação em que você tomou aquela escolha. Se você está tomando uma determinada escolha, um determinado caminho sobre uma coisa muito importante na sua vida, aquilo vai ter um reflexo lá na frente, né? Esse reflexo pode ser imediato, esse reflexo pode demorar um pouquinho para voltar. Mas o importante é vocês entenderem que tudo na nossa vida é uma questão de escolhas, e essas escolhas que vão determinar fatos importantes, acontecimentos importantes. Desde o ato de você escolher fazer um curso de uma faculdade, escolher uma profissão que você quer seguir, certo? Escolher um comportamento que você quer ter na escola, a forma de tratar alguém, tudo isso vai ter reflexo na nossa vida e dos outros em relação a gente. Olha, eu vou dar um exemplo bem simples, mas que foi muito impactante na minha vida e foi uma questão de escolha, foi uma questão de decisão em que eu fiz às pressas. Por exemplo, em março do ano passado, eu saí da faculdade, gente, eu estava fazendo um curso, né? Ao sair da faculdade, eu estava com pressa, né? E nesse dia eu não estava com carro, nada. Eu estava com pressa e eu precisava pegar um ônibus. Mas assim, eu tinha saído cedo da faculdade, então eu não precisava estar com pressa. Eu só estava cansado e queria chegar logo em casa. Então o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, um carro de lotação, que é aquele carro clandestino que as pessoas passam na estrada fazendo como se fosse uma corrida de táxi, né? Mas não é legalizado, tá bom? Nesse dia, passou um carro, eu não quis pegar. Passou o segundo carro, eu não quis pegar. Quando passou o terceiro carro, eu vendo que tinha pessoas com comportamento estranho dentro do carro, e impaciente que eu estava aqui na hora do ônibus passar, eu resolvi pegar aquela lotação, mesmo estranhando um pouco o comportamento dos ocupantes que estavam dentro do carro. O que aconteceu? Poucos minutos depois eu fui assaltado desse carro, levaram todas as minhas coisas, levaram todos os meus materiais de trabalho, meu celular, meus documentos, levaram tudo, certo? Acabaram me agredindo também, né? E isso poderia ter sido evitado, gente. Sabe por quê? Porque estava cedo. Eu poderia muito bem esperar o ônibus e vir tranquilo para casa como todo dia eu fazia. Mas eu estava com pressa, eu queria logo chegar em casa, e aí eu tomei essa decisão errada de pegar o carro errado. Eu poderia ter pego o primeiro, eu poderia ter pego o segundo, mas eu peguei o terceiro carro, e esse terceiro carro foi o carro em que eu fui assaltado. A consequência disso não foi somente eu ter perdido esses bens materiais, eu poderia ter sido mais machucado, né? Infelizmente eu acabei pegando um trauma de pegar veículo de outra pessoa, como táxi, como pegar Uber, por exemplo. Eu peguei um trauma desse tipo de coisa. Se eu pego um Uber, por exemplo, um táxi, e o taxista acaba acelerando um pouco, eu me sinto mal, eu passo mal, eu fico com tontura, porque eu fiquei com um trauma. Aí eu quero que vocês reflitam sobre isso, entendeu? Como uma decisão que às vezes a gente toma às pressas, sem pensar muito bem, pode afetar a nossa vida, né? Uma pressa que eu tava de pegar um carro para chegar em cedo se transformou em um grande trauma na minha vida, porque hoje eu não consigo pegar um Uber sem ficar nervoso, por exemplo, ou pegar um táxi sem ficar nervoso, entenderam? Então essa adição que a gente deve tirar dessa atividade, tá bom?
A lição de que a nossa vida é feita de escolhas e nós temos que ser racionais e não emocionais nas nossas escolhas, porque nossas escolhas têm reflexo. Nossas escolhas vão ter sempre consequências para nós, tanto positivas como negativas. E isso vai desde ser educado ao dar bom dia para alguém e a pessoa te responder de forma educada também, ao você simplesmente ignorar a pessoa e também ela passar a te ignorar, porque você está sendo mal educada com ela. É consequência do seu ato. Observe, né? Tá bom, gente? Então vamos à atividade. Essa atividade é inspirada nessa situação de escolhas que eu falei para vocês. Vocês farão a leitura desse texto aqui e vão responder essa única pergunta, uma atividade bem simples. Certa vez, 5 homens muito sábios se perderam na floresta. Eles tinham que escolher qual caminho os levaria de volta para casa novamente. Cada um deles tomou uma decisão. O primeiro resolveu ir para o lado esquerdo da floresta, pois era isso que sua intuição mandava fazer. O outro decidiu ir para o lado direito da floresta, pois direito é sinônimo do que é correto. O terceiro homem decidiu tomar o caminho de volta, mais seguro. E o quarto escolheu continuar em frente, pois ir em frente significa chegar a algo novo. Aí vocês vão responder a essa pergunta, gente. O que você faria se estivesse nesta situação, gente? Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Pensem um pouco. Vocês podem falar assim, escolhendo uma das opções, uma das alternativas que cada um dos personagens resolveram tomar, né? Ou vocês podem criar uma outra situação mais racional, tá bom? Para que vocês voltassem para casa. O que vocês iriam fazer se vocês estivessem na floresta perdido, tá bom? O que vocês fariam para que, em conjunto com os outros colegas, voltassem de forma segura para casa, tá bom? Pensem um pouco sobre isso. Você tem aqui 6 linhas para responder, tá bom? Não coloque uma resposta tão vaga. Tentem falar um pouco. Eu faria assim porque era mais seguro e os meus colegas também poderiam fazer determinada coisa para se ajudar, por exemplo, tá bom? Vocês tentem argumentar para não ficar uma resposta também tão curta, tá bom, gente? É uma atividade bem simples, tá? Quem tiver a possibilidade de imprimir e colar no caderno, pode imprimir essa atividade. Agora, quem não puder imprimir, eu recomendo que você copie, claro, você deve colocar o cabeçalho, tá bom? Com a data, obrigatório isso. Aí você copia a história, tá bom? Não esqueça de respeitar a organização aqui dos parágrafos da história lá no seu caderno. Quando for escrever na linha, deixar esse espaço no início do parágrafo, tá bom? Quando terminar aqui o parágrafo, na outra linha, de novo iniciar com esse espaço aqui do início da linha, tá bom? Não se esqueçam disso. Prezem sempre pela organização do texto. Depois, esse texto aqui, gente, ele vai até aqui, né? Mas ele continua aqui embaixo, que é o caso do quinto personagem, tá bom? Aí vocês vão escrever essa perguntinha lá no finalzinho e vão responder embaixo, tá bom? Só isso, não é difícil, tá bom? Eu até prefiro que vocês escrevam o texto, porque a resposta ela é bem objetiva, né? Imagino que vocês não vão escrever tanta coisa, porque é uma resposta bem objetiva. O que você faria, tá bom? Então escreva o texto no seu caderno e responda lá no final essa pergunta aqui, tá? Bem simples. Uma boa tarde a todos, um bom dever, tá bom? E vamos escolher fazer a atividade com atenção e com dedicação, né? Tchau, gente. Boa tarde.